Olá, você que acompanha o Talk Connect, estamos aqui com mais um programa trazendo conteúdo extremamente relevante para você de Lucas do Rio Verde e de toda a região. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios Felipe Palles. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá que hora que as pessoas que estão nos acompanhando vai assistir. Seja bem-vindo ao Talk Connect. Olá, Robson, obrigado aí pelo convite. Cumprimentar a todos que acompanham o Talk Connect. É um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição para tratar aí dos assuntos relevantes da nossa pasta da gestão pública municipal. Felipe, você hoje está à frente de duas pastas, pode-se dizer assim, de grande relevância para o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde, agricultura e meio ambiente. Como é que foi a trajetória até aceitar esse desafio? Exatamente. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós costumamos dividi-la em 3 departamentos, né? Agricultura, Meio Ambiente e Causa Animal. Bom, eu sou biólogo de formação, sou especialista em educação ambiental e sustentabilidade, tenho mestrado na área de ecologia e conservação da biodiversidade, estou finalizando o curso de engenharia sanitária e ambiental também. Sou servidor público há 11 anos, servidor de carreira, já atuei na gestão passada como supervisor técnico da Secretaria e há pouco mais de 1 ano e meio estou à frente aí da pasta, conduzindo os trabalhos dessa importante pasta aqui para o município. Felipe, na sua avaliação, qual que é os principais desafios da pasta que você assume? Olha, dá para a gente dividir aí por setores, né? Pensando na agricultura, os principais desafios que nós temos, justamente falando aí da agricultura familiar, seria a parte de sucessão familiar dentro da agricultura familiar, o acesso aos principais mercados aí de comercialização, poderia dizer também o custo da área aqui no município do entorno para a agricultura familiar. Então, no geral, o que a gente enxerga enquanto desafios do agricultor familiar para continuar fazendo esse trabalho que é feito enquanto prospecção aí dessa frente de trabalho. Na questão ambiental, é sempre um desafio a gente falar de sustentabilidade num mundo muito corrido, muito moderno, que se desenvolve de uma maneira muito rápida. Então, acho que o principal desafio que a gente enfrenta enquanto Estado de Mato Grosso, enquanto município, é aliar o desenvolvimento, o crescimento com a sustentabilidade. É possível fazer, a gente tem feito isso, mas não deixa de ser um desafio. E por falar em desafio, um dos grandes desafios, acho que de todas as cidades, é o fortalecimento da agricultura familiar. Eu fiz até um apontamento que esse ponto é crucial para dar o apoio necessário para o pequeno produtor, né? Exato, a gente tem que pensar que a agricultura familiar ela é uma atividade que é complementar à agricultura de escala. Elas não competem entre si, né? De um lado eu tenho a agricultura de escala, com produção de grãos, de commodities, e de outro lado eu tenho basicamente a produção dos principais alimentos, fruticultura e olericultura, que vão para a mesa de cada cidadão, no almoço, na janta, no café da manhã. Então são atividades que são aliadas. E claro, a gente tem alguns desafios com relação a isso, mas dá para elas coexistirem, tanto que a gente tem feito aqui no município e na região, essas duas atividades têm coexistido de uma maneira muito harmoniosa. E quais são as ações diretas que o poder público faz para o agricultor familiar? Dentro do departamento da agricultura, dentro do departamento de agricultura, nós temos algumas frentes de trabalho. Então, eu costumo dividir aí em 4 principais frentes. Nós temos a assistência técnica continuada, que é feita ao produtor desde o início do plantio até a colheita, os nossos extensionistas. Também temos uma parceria com a Empaer, que trabalha de forma complementar ao município. Dentro da assistência técnica, nós temos 2 ATEGs, que são assistências técnicas ofertadas aí pelo Senar via Sindicato Rural. Meus agradecimentos também ao Sindicato Rural. E que ajuda na assistência técnica a apicultura. Então nós temos também a apicultura aqui no nosso município, eu posso falar um pouquinho mais depois. E nós temos assistência técnica também em parceria com o Sebrae, que ajuda dentro de um programa nosso chamado Frutifica Lucas, que é tentar promover a fruticultura aqui no nosso município. Então nós temos assistência técnica, nós temos o serviço de patrulha agrícola. Então, o pequeno produtor que muitas vezes não tem aí os equipamentos, maquinários necessários para poder fazer o manejo do campo, então nós ofertamos a preços bem subsidiados, serviço de grade, roçadeira, ensiladeira, materiais que muitas vezes esse agricultor não tem na sua propriedade. Então, essas duas frentes, nós temos o serviço de selo de inspeção municipal, os serviços de inspeção municipal, que agora migramos para o SIN-CIDESA, algo que amplia um pouco mais a possibilidade de comercialização e de ampliação de comércio para esse produtor. Então, antes nós tínhamos o selo de inspeção municipal, que limitava a comercialização dentro do município, e agora nós temos o SIN-CIDESA, que amplia para 16 municípios essa possibilidade de comercialização. E nós temos o Horto Florestal, que atua tanto na parte ambiental quanto na parte de assistência para o agricultor familiar. Nós também produzimos materiais que vão para o agricultor familiar, campos experimentais, bancos de germoplasma, tudo para apoiar o agricultor familiar na ponta.
são muito bem subnichados, a secretaria pode dizer assim, né? Eu penso que se a gente não dividir em setores, muitas vezes a gente se perde. Então, igual eu falei, nós temos 3 departamentos, dentro de cada departamento nós temos 2 ou 3, 4 frentes, e assim a gente vai conseguindo manejar esse trabalho e atender o cidadão. Um dos pontos também que é de grande importância é que o poder público tem um trabalho fundamental de ajudar esse pequeno produtor a escoar a sua produção, a chegar na ponta, no consumidor final. Como que é feito esse trabalho? Isso mesmo. Hoje a gente tem um agricultor familiar muito mais fortalecido, né? Ele já está dentro de associações, dentro de cooperativa, já não é mais aquele agricultor familiar que planta e vende para subsistência. Não, o objetivo é prosperar, é alcançar novos mercados. Então hoje o agricultor familiar ele está dentro das redes de supermercados, varejistas e atacadista, ele está dentro das licitações. Cito merenda escolar, programa de aquisição de alimentos, seja Conab ou seja o PA municipal, o agricultor familiar tem comparecido e tem feito muito bonito na entrega desses materiais. Por exemplo, Robson, um número muito interessante que a gente tem, dentro do PENAI, que é um recurso que vem do governo, a gente tem a obrigação legal de aquisição de 30% de produtos da merenda escolar. Nos últimos 3 anos, nós batemos mais de 80% da aquisição da agricultor familiar e nesse último ano, 88%. Claro, a gente compra porque o produtor tem material para oferecer, material de qualidade, fresco, porque a logística nos favorece. Então o agricultor familiar tem feito muito bonito, muito bem feito, e é por isso, claro, que a gente tem o avanço, também com o apoio do poder público, cada vez mais nessa frente de trabalho. E o poder público tem a preocupação também, né, Felipe? E a todos vocês que acompanham o Talk Connect, de oferecer e ajudar a contribuir com novas tecnologias, para esses pequenos produtores conseguirem, de certa forma, aumentar a sua produtividade, a sua renda e também de forma bem sustentável, né? Exatamente. Seja em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, ou muitas vezes com acesso a recursos da Assembleia Legislativa, com apoio dos nossos vereadores ou da própria Prefeitura, a gente tem conseguido aumentar os nossos equipamentos, os nossos maquinários da patrulha agrícola. Então hoje nós temos uma série de equipamentos, Robson, que servem para dar o suporte para esse agricultor lá na ponta. Então agora iniciamos o período de chuva, tem bastante demanda, bastante solicitação, nós temos nossos operadores que estão a postos, agendou a patrulha rapidamente, o quanto antes a gente consegue atender esse produtor, porque a gente sabe que o tempo, as chuvas, a produção, ela não espera. Então, o quanto antes eu consigo atender esse produtor, o quanto antes ele vai conseguir avançar, prosperar e comercializar esse produto de qualidade. Um dos pontos também que é muito interessante a gente falar que a Secretaria de Meio Ambiente é um trabalho crucial que é referente à fiscalização e o licenciamento. Como que funciona? Isso, então a gente falou um pouquinho do Departamento de Agricultura, então indo para a parte de meio ambiente, nós temos aí então a divisão também, aos moldes que nós temos lá na agricultura, nós temos a fiscalização ambiental, o licenciamento ambiental e a educação ambiental. Dentro da fiscalização nós atuamos tanto em área urbana quanto rural, mas essencialmente, principalmente na área urbana, e trabalhamos aí com as demandas que chegam para nós via ouvidoria ou as demandas de rotina da nossa fiscalização, acompanhando, assessorando e, claro, penalizando aquilo que muitas vezes está irregular, a gente também tem que atuar conforme a legislação. Então esse é o trabalho da fiscalização ambiental. Dentro do licenciamento ambiental, se me permite, sim, o licenciamento ambiental ele é uma atividade fundamental para algumas atividades que são realizadas, que são consideradas aí pelo Estado como potencialmente poluidoras. Então ele é um projeto onde é feita uma leitura com informações claras de como é feito o procedimento dentro da empresa, o manejo de resíduos, medidas de mitigação para evitar possíveis danos. Então é como se fosse um mapeamento de toda essa atividade que é feita pela empresa e a gente faz, claro, a validação desse trabalho para que haja as conformidades ambientais. Então é um trabalho que acontece já há muito tempo, o município é descentralizado, Robson, desde 2007, então já tem quase 20 anos que o município faz esse trabalho aqui com equipe própria, então um trabalho muito sério, muito bem alinhado com a Secretaria de Estado também de Meio Ambiente e tem tido bastante sucesso aí no trabalho que tem sido executado. Esse processo de licenciamento ambiental, ele é visto como um entrave ou um aliado do empresário, do produtor? Por muito tempo ele foi considerado... Porque todo mundo já fica assim, meu Deus, como que funciona, né? Por muito tempo ele foi considerado um entrave, com muita burocracia, mas hoje o processo ele é muito limpo, ele é muito claro. Hoje existe já diversas empresas que atuam nesse ramo, que assessoram o empreendedor lá fora. A gente também tem uma dinâmica de análise muito célere dentro da secretaria, com 5, 6, 7 dias o processo está analisado dentro da secretaria. Claro, muitas vezes o processo vem com algumas pendências que precisam ser corrigidas, mas a primeira resposta para o empreendedor ela sai antes de 10 dias, então ela é rápida.
Hoje o processo é todo digital, então o profissional responsável técnico, lá da sua casa, ele sobe os documentos, a gente analisa de forma também online. Claro, isso facilita, o proprietário ou o responsável técnico não tem que ir na prefeitura mais, a gente consegue fazer isso tudo de forma remota. Então hoje eu diria que ele é muito mais um aliado, porque muitas vezes, Robson, uma empresa vai fazer um financiamento do banco, vai acessar uma linha de crédito, ou vai tentar retirar alguma documentação junto ao INDEA, junto à SEMA, ele não consegue fazer se ele não tiver o licenciamento ambiental. Então ele é muito mais um aliado do que um entrave. O poder público também, a secretaria, ela tem batido de forma intensiva na questão da educação ambiental, né? A gente tem acompanhado enquanto imprensa os trabalhos que estão desenvolvidos. E quais são os principais projetos de educação ambiental realizados aqui em Lucas? Muito bem, é um dos carros-chefes aí do departamento também de meio ambiente, a educação ambiental. A gente tem falado sempre que a educação ambiental ela tem que ser feita dia a dia, porta a porta. A gente não pode deixar de fazer educação ambiental de forma transversal, então por isso que a gente tem trabalhado muito em parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente sabe que as crianças, elas estão em formação ainda, elas aprendem de forma diferente, elas vão levar isso para frente, elas vão se formar cidadãos de uma forma diferenciada, talvez, do que nós nos formamos lá atrás. Então, assim, dentro da educação ambiental, que é o guarda-chuva principal, nós temos o Lucas Mais Sustentável, que é o nosso projeto, que absorve essas outras frentes de trabalho. Nós temos o Museu do Cerrado, que está dentro desse guarda-chuva. O Museu do Cerrado é um espaço, é como se fosse um QG da educação ambiental. Lá a gente tem as professoras, os estagiários, que recebem diariamente os alunos da educação básica, seja da rede pública ou da rede privada. Também trabalhamos com empresas. E lá, Robson, é um trabalho fantástico. Para quem não conhece, né, e quiser conhecer, entre em contato, que a gente vai marcar uma visita para conhecer. Vale a pena conhecer o Museu do Cerrado. É bem bacana lá. Então lá nós temos oficina de papel semente, nós temos oficina de sabão ecológico, nós fazemos oficina sobre plantio de mudas, resgate de plântulas. Nós temos a estufa que produz mudas também, que depois vai para o horto municipal para serem desenvolvidas e entregues para a população. Nós fazemos, dentro dessas oficinas, nós fazemos o sabão ecológico, nós participamos de diversos eventos aí, distribuindo esse sabão para a população também. O sabão ecológico, Robson, que é feito com óleo de cozinha usado. Então nós também recebemos nas escolas e nos mercados esse óleo de cozinha usado, que é utilizado muitas vezes ou para transformação em biocombustível ou para transformação aí no sabão ecológico. Então temos o Museu do Cerrado, que é um trabalho muito bacana, minha admiração aí por todos os colaboradores que estão dentro dessa estrutura. E nós temos o projeto Lixo Zero, que é talvez aí tem sido mais falado nos últimos anos. Já estamos há quase 2 anos trabalhando no Lixo Zero, inicialmente com algumas escolas, hoje nós estamos com 24 escolas da rede municipal, então são todas as escolas do município trabalhando essa metodologia, mais a APAE, o próprio SAAI, a sede do SAAI também trabalhando no Lixo Zero, o Paço Municipal trabalhando e diversas empresas. Então é um movimento que está sendo fortalecido cada vez mais de forma transversal no município. Então hoje são mais de 14 mil alunos trabalhando a metodologia, mais de 1.000 profissionais da educação também capacitados. E é um trabalho que tem tido bastante resultado. Nós já recebemos algumas premiações, já fomos para Salvador, para Brasília, para São Paulo, tudo para levar esse case de sucesso dentro da gestão de resíduos, principalmente aí pensando nos espaços públicos. Felipe, a gente ouve sim falar muito sobre esse programa Lixo Zero, mas como funciona na prática? Tá, o objetivo principal do Lixo Zero, Robson, é o desvio de aterro sanitário. É buscar alternativas de tratamento que me possibilitem encaminhar o meu resíduo para outro local que não seja aterro sanitário. Porque o que vai para aterro sanitário, convenhamos, é aquilo que é lixo. O que é resíduo, eu consigo dar uma alternativa de tratamento. Então, a ideia do Lixo Zero é a gente fracionar essas tipologias de resíduo, entendendo que aquilo que é lixo continua indo para aterro sanitário e aquilo que não é, eu consigo fazer reuso, reciclagem, reaproveitamento. Então, vamos pensar aí, no geral, no que traz a literatura. Normalmente, um ser humano gera aqui na nossa região 1 kg de resíduos por dia. Dentro desse 1 kg, 50% desse material gerado é orgânico. Isso é a literatura de maneira geral. Então eu estou falando que 50% do meu problema é material orgânico. E material orgânico eu tenho uma série de possibilidades, né? Como a que a gente tem incentivado dentro das escolas. E aí, os meus parabéns também para todas as escolas que estão trabalhando isso dentro das suas unidades, que é a compostagem. Então a gente consegue tratar esse material, eu transformo ele num composto e eu consigo depois retorná-lo aí para uma horta, para uma outra produção de flores, enfim. Então 50% do meu problema eu acabo resolvendo com algo bem simples que é a compostagem. Boa parte também do que é gerado é reciclável, e aí a gente vai para a nossa associação de catadores que trabalham com isso, que tem sua renda retirada dessa comercialização. E uma fração muito pequena, Robson, é o lixo.
Então a gente tende a tentar mostrar para as pessoas e através dessa metodologia que boa parte daquilo que a gente gera tem possibilidade de tratamento alternativo. E somente aquilo que é lixo é que eu encaminharia para o aterro sanitário. Então, a principal mensagem do Lixo Zero é pensar num novo modelo de gestão de resíduos. Um modelo onde a gente tem o cidadão como principal aliado e responsável pelas ações que são feitas. Então, o que vai determinar a qualidade do meu resíduo é a forma como eu trato o resíduo. Se eu colocar ele misturado junto com os materiais sem separação, ele vai ser lixo mesmo. Agora, se eu tenho consciência, sensibilização e separo devidamente, esse material vai ser reaproveitado, eu consigo fechar, fazer aquela cadeia circular, né? Em vez de fazer aquela cadeia linear, eu faço a circulação aí desse processo como um todo. E quais são os próximos passos para a gestão de resíduos aqui em Lucas do Rio Verde? Assim, pensando de maneira dentro do programa, o nosso objetivo é fortalecer ainda mais o programa dentro das escolas. Nós já temos algumas conversas iniciadas de levar isso para outros prédios públicos, né? A exemplo da rede de saúde, então talvez buscar trabalhar o Lixo Zero dentro das UBSs, dentro da rede de saúde. Mas, claro, em um momento futuro, a gente fazer algum teste numa rua ou num bairro para a gente ver como é que seria a inserção da terceira fração de resíduos, né? Eu falo terceira fração porque hoje, Lucas, né, a nossa autarquia, ela trabalha com duas frações de resíduos, né? O resíduo reciclável, que é o contentor azul, e o úmido, que é o contentor laranja. O Lixo Zero, ele introduz a terceira fração, que é a fração dos orgânicos. Então, em algum momento, a gente fazer alguma testagem disso, seja numa rua, ou seja num bairro, alguma coisa piloto, para a gente ver como que vai se comportar. Mas o nosso objetivo é, sim, ir adiante, porque nós temos a visão de futuro, né, Robson, que é ser referência em economia verde nos próximos 8 anos. 8 anos, era 10, era 8 anos. E aliado com essa visão de futuro estão todos os trabalhos voltados à parte de sustentabilidade. Então a gente tem que fazer o dever de casa, enquanto poder público, dar o exemplo, mas claro, contar com a população para que ela também nos ajude, porque ninguém faz nada sozinho, então a gente depende muito dessa sensibilização aí de todos. Lucas do Rio Verde também levantou uma bandeira recentemente, nos últimos anos, referente à causa animal. Uma bandeira levantada e apoiada por várias pessoas, e um dos pontos é referente à microchipagem. Qual que é o balanço que se tem até o presente momento dessa frente, dessa ação tomada em Lucas do Rio Verde? Certo. A gente falando de causa animal, a gente pensa como se fosse um ciclo mesmo. A gente precisa de diversas ações para que a gente consiga fechar esse ciclo da causa animal. Então, uma das ações é a parte de fiscalização, de ferramentas que nos ajudam a combater, por exemplo, o abandono, maus tratos de maneira geral. Então, a microchipagem, ela é uma ferramenta, primeiro, que ela nos fornece um banco de dados. Então, dentro do microchip, né, para quem não sabe, o microchip ele é o tamanho de um grão de arroz, ele não funciona como um GPS, ele basicamente é um número que eu coloco, como se fosse um número de identidade do cão ou do gato, e esse número está vinculado a informações a um sistema. Então, eu consigo saber, através do nosso banco de dados, quem é o tutor, qual que é esse animal, se ele é castrado ou não é, se ele é vacinado ou não, se ele tem algum problema de saúde. Então, eu consigo ter um histórico desse animal. Então, o primeiro passo e a vantagem de ter o seu animal microchipado, lembrando que a microchipagem ela é gratuita e ela é obrigatória. A gente tem uma lei que torna obrigatória a microchipagem, então a gente funciona de segunda a sexta-feira. Basta levar o seu animalzinho lá na UPC, cão ou gato, que a gente faz a microchipagem. Ela é praticamente indolor, muito rápida e obrigatória e gratuita. Então, a primeira vantagem dela é fornecer esse banco de dados, esse histórico. E a segunda vantagem, e talvez a principal, é coibir o abandono. Porque com o prazo, né, ao longo do processo, daqui a pouco, quando eu tiver um maior número de animais microchipados, eu vou saber se aquele animal ele tem um tutor ou não, se ele foi abandonado ou não foi abandonado, porque aí sim eu consigo penalizar, eu consigo diminuir essas ações de abandono. Então, um número que nós temos hoje são quase já 3 mil animais microchipados no município. Nós começamos basicamente no final do ano passado, então é um número relativamente bom. Claro que a gente pretende avançar com campanhas, com setorização, para que a gente alcance o maior número de animais aí no nosso município. Já tem ajudado de forma significativa? Sim, nós já tivemos alguns pets encontrados através dessa ferramenta, porque assim, Robson, além do chip que é introduzido, né, na pele do animal, quando a gente microchipa, a gente entrega uma medalhinha que vai na coleira desse animal. Então, por exemplo, se eu tenho um animal perdido e esse medalhinha ele tem um QR Code, e alguém faz a leitura desse QR Code, automaticamente o proprietário recebe uma mensagem dizendo, olha, a sua medalhinha foi lida em tal endereço. Então, embora ele não seja um GPS, quando a gente faz a leitura, essa informação chega ao tutor. Então, a gente já teve casos de pessoas encontrando o seu pet. Então,
eu acabei esquecendo de falar, então além da fiscalização do banco de dados, também funciona como um mecanismo para a gente conseguir alcançar e encontrar animais que estão perdidos. E um outro ponto também é referente ao programa de castração animal aqui no município, de forma gratuita, né? Exatamente, nós temos a nossa unidade permanente de castração, um projeto que eu também sou bastante entusiasmado e muito orgulhoso, e eu reconheço muito o trabalho que é feito lá pelo pessoal, nosso corpo técnico que trabalha lá dia a dia, um trabalho muito bonito. Desde o início do projeto, Robson, já são mais de 5.100 animais castrados. Uau! Então é muito bicho castrado. Só esse ano, para vocês terem uma ideia, já foram castrados quase 1.280 animais. Então assim, isso até aí agosto, que é o meu último fechamento que eu tinha. Então são muitos animais castrados gratuitamente. Claro que a gente, diferente da microchipagem, que ela é gratuita para toda a população, a castração, por uma questão de espaço, inclusive até mesmo de recurso, a gente limita isso para alguns critérios. Então hoje tem direito à castração aqueles animais de pessoas que estão inseridas no CAD único, animais que são adotados, e aí, claro, tem que ter o termo de adoção das protetoras independentes. As protetoras independentes são pessoas que trabalham nessa frente, um trabalho muito bonito, então também meus agradecimentos para essas pessoas que trabalham ativamente nessa importante frente, nos ajudam muito na causa animal. Então, se ela tiver um termo de adoção desse animal, de um protetor ou de um abrigo, então essa pessoa também tem o direito de castrar o seu animal na unidade, e animais de abrigo que a gente castra. Então são essas três possibilidades. E mesmo assim, Robson, a gente tem um número extremamente alto. Todo dia 20, só para deixar bem claro já para a população, todo dia 20 a gente abre a agenda, e essa agenda do dia 20 ela segue para o mês subsequente. Então, às 8 da manhã, a gente abre a agenda e rapidamente essa agenda já se esgota, porque é muita procura. Claro, isso é importante porque isso demonstra uma preocupação da população também em castrar o seu pet. A castração tem uma série de vantagens, né, de benefícios, seja de saúde do próprio animal, ou seja da própria reprodução indesejada, atração aí de machos em fêmeas nas casas, enfim, uma série de vantagens. Então não há por que não castrar o seu animal. Já foi possível identificar aí a redução de animais de rua, por exemplo, em Lucas? Então, é uma pergunta que inclusive o próprio prefeito sempre me fala, né? Ele é muito preocupado com essa questão da causa animal, né? Quando que a gente vai começar a ver essa redução de animais de rua? E claro, eu sempre explico para ele, é o que eu vou explicar para a população. A castração, ela é uma ferramenta de médio e longo prazo. Eu preciso castrar um número relativamente alto, eu preciso avançar também com a fiscalização, avançar com a microchipagem, avançar com as questões de coibir o próprio abandono. E aí, claro, o conjunto de ferramentas e estratégias é que a médio e longo prazo a gente vai ver uma redução desses animais de rua. Mas sim, não existe outro caminho a não ser a adoção dessa série de estratégias para conseguir avançar na causa animal. E eu digo isso, óbvio, porque a gente tem visitado outras cidades, a equipe tem viajado, a gente recebe muitos municípios de fora, mas é muito município mesmo que vem ver o trabalho que tem sido feito em Lucas do Rio Verde. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem muito para avançar? Temos muito para avançar, mas também já fizemos muito. Se a gente comparar aí num cenário estadual e até federal, a gente está muito à frente de muitos municípios. Claro que a gente não vai se contentar com isso, a gente quer sempre melhorar, sempre avançar, mas dizer também que a gente está trabalhando cada vez mais para que isso se torne uma realidade. Um outro ponto referente à causa animal é o banco de ração. Como que funciona, Felipe? Isso, além do banco de ração, nós temos uma lei de protetoras, e eu gosto de falar dessa lei porque é um benefício que a gente conseguiu fornecer para essas pessoas que estão na ponta fazendo esse trabalho tão bonito, tão importante. Então hoje, nós temos um dia específico, Robson, que a gente castra animais só de protetores. É um dia que a gente castra animais só delas, por entender que elas têm uma alta demanda. Muitas vezes essas protetoras estão com animais em casa, estão animais com lares temporários, animais que estão na própria rua, na comunidade, então a gente muitas vezes sente uma necessidade de priorizar essas pessoas que estão nessa ponta, claro, com o objetivo de castrar esses animais e evitar aí as reproduções indesejadas. Mas nós temos então também o banco de ração, que é uma legislação que a gente fez recentemente, que a gente aprovou recentemente, e a gente consegue essas rações via doação, via projetos, evento, conversões de multas, e o município então absorve essa quantidade de rações e faz a distribuição, principalmente para essas protetoras e algumas outras pessoas também. Então, ajudando essas pessoas que estão na ponta, porque muitas vezes a gente sabe, tem protetor aí que tem 20, 30, 40 animais sobre a sua tutela, Então a gente sabe que isso custa com medicamento, custa com ração. Então, aquilo que o poder público consegue fazer de uma maneira a
diminuir esses custos dessas pessoas, a gente tem feito. Então o banco de ração tem ajudado bastante aí nessa frente. Um outro ponto é que Lucas do Rio Verde, o município de Lucas do Rio Verde, mudando um pouco a pauta, faz parte do consórcio intermunicipal do Alto Talespires. De que forma que isso pode somar com o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde na agricultura e meio ambiente? Muito bom, o Cidesa tem sido um parceiro nosso aí desde o início aí da sua formação. Eu mencionei anteriormente a questão do selo de inspeção municipal. No Show Safra desse ano nós lançamos 2 empresas aqui de Lucas que já tinham sido feito a adesão para o SIM Cidesa, que é o selo de inspeção do consórcio. Então, o que isso significa na prática, Robson? Que aquelas empresas que antes poderiam comercializar somente no município, agora elas estão aptas para comercializar nos 16 municípios que compõem o Cidesa. E recentemente o Cidesa também conseguiu uma equivalência para o CISB, que é o selo de inspeção nacional. Então, claro, tem uma adequação para ser feita no empreendimento, algumas documentações que precisam ser ajustadas, mas aquele empreendimento também que está no selo, que está dentro do Cidesa, que consegue comercializar nos 16 municípios, ele pode entrar em contato com o Cidesa para tentar buscar essa equivalência e aí comercializar dentro do Brasil como um todo. E o Cidesa também tem um outro ponto importante, que é a descentralização do licenciamento ambiental. Então tem muitos municípios, Robson, que ainda não tem um corpo técnico que consegue fazer o licenciamento com equipe própria, e o Cidesa tem auxiliado esses municípios menores com a descentralização do licenciamento ambiental. Então facilita, desburocratiza, agiliza o processo de análise do projeto ambiental. Felipe, aproveitando essa deixa, a Secretaria Lucas do Rio Verde teve uma importância significativa no Show Safra Mato Grosso 2025. A Secretaria teve um papel fundamental dentro de todo o evento e já se prepara para o ano que vem. Como é que está esses trabalhos? Exatamente, nós lançamos aí nos últimos anos o Agro 360, que é um campo experimental dentro da Fundação Rio Verde, e aí, claro, a gente demonstra isso no Show Safra também. Então, esse ano nós fizemos parte de um pacote de entregas do Show Safra. Então, além do Show Safra Mulher, Show Safra Aero e outros pacotes, a gente estava no Show Safra Agro 360. Então, isso é muito importante, mostrando a possibilidade de coexistência da agricultura familiar com a agricultura de escala. Nós demonstramos várias culturas que são novidades para a nossa região, variedades que são novidades para a nossa região, e a gente pretende para 2026 manter esse mesmo ritmo, trazendo novidades daquilo que muitas vezes tem possibilidade de ser feito aqui em Lucas, apresentando como mais uma diversificação de cultura para o produtor, e claro, tecnologias, variedades. Então a ideia é que a gente apresente um pouco diferente do que foi esse ano, mas com essa mesma pegada de inovação, de diversificação de cultura. Claro que eu não vou falar o que é, porque senão... Spoiler! Vou dar aquele spoiler. Mas a ideia é que a gente apresente materiais diferentes do que a gente apresentou o ano passado, mas que mantenha essa mesma pegada de inovação, de diversificação de cultura para o nosso agricultor familiar. Felipe, se a gente for dar sequência aqui, tem muito assunto para falar. A pasta a qual você está à frente tem muito assunto e tem desenvolvido um trabalho muito grande aqui em Lucas do Rio Verde, está de parabéns. Mas chegando na reta final do Talk Connect, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para o pequeno produtor, para o grande produtor, para o empresário, para aquelas pessoas que são de Lucas do Rio Verde. Qual que é a mensagem que a Secretaria deixa para essas pessoas? Certo. Obrigado, Robson, pelos elogios, Eu estendo esses elogios a toda a nossa equipe. Eu estou aqui como representante da equipe, mas são eles no dia a dia que estão na frente dos seus computadores, que estão a campo, que estão fazendo castração, que estão acima das máquinas, trabalhando para entregar o melhor para o nosso cidadão. Então, a mensagem que eu deixo é essa, de que o que depender da gente para fazer entregas de qualidade, aquilo que o nosso cidadão precisa, merece e espera, a gente vai fazer sempre o nosso melhor. Então nós estamos aqui para servir a população, a gente sabe que é uma população exigente, e eu também entendo essa exigência. A gente tem que, de fato, prestar serviços públicos de qualidade que alcance os 4 cantos da cidade. Então é isso, a mensagem que eu deixo é de que depender da gente em fazer serviços de qualidade, nós vamos continuar fazendo. Seja na agricultura, para apoiar o nosso pequeno produtor, para que ele prospere, para que ele comercialize, para que ele possa cada vez mais alcançar novos mercados. Seja na questão ambiental, buscando o crescimento, desenvolvimento com sustentabilidade, sempre tendo como referência a nossa visão de futuro de ser green economy nos próximos anos. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça também. E na causa animal, contem comigo, a gente vai avançar cada vez mais. Já estamos fazendo um trabalho muito bacana, mas vamos avançar mais para que a gente possa ser mais ainda referência para os outros municípios. E claro que a gente possa fazer esse trabalho para esses animais
que estão muitas vezes em situação de vulnerabilidade ou de famílias que precisam desse atendimento, e nós vamos avançar para que a gente consiga cada vez mais entregar serviços de qualidade. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco no Talk Connect, trazendo todas essas informações. Eu que agradeço, Robson. É um prazer, precisando de nós aqui, você sabe o contato, só me chamar, e eu estou à disposição para contribuir sempre. Você que está acompanhando, nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu peço que você curta, compartilhe, mande para todos os seus familiares nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas conheçam e saibam o potencial que é Lucas do Rio Verde. Aqui sim é uma terra boa para se investir, para se morar, e ainda não deu boom de crescimento não. Está esperando você que mora fora vir para cá fazer a diferença nessa grande terra. Um forte abraço e até a próxima edição. Você está em Lucas do Rio Verde, a cidade de oportunidades. Aqui, a geração de empregos e a qualidade de vida se encontram. Com mais de 92 mil habitantes e um setor produtivo em plena expansão, Lucas do Rio Verde produz mais de 2 milhões de toneladas de grãos e transforma essa riqueza através das agroindústrias. Somos uma das cidades que mais crescem no Brasil. Aqui, a vida acontece com qualidade. Ruas 100% pavimentadas levam a bairros planejados, espaços de esporte, cultura e lazer. Um município que tem o primeiro e melhor saldo de empregos do país e um dos maiores IDHs. E um dos pilares desse crescimento sustentável, educação. Investimentos em novas escolas, qualificação de professores e infraestrutura moderna. O Contraturno oferece oficinas culturais e escolinhas esportivas, preparando os alunos para um futuro inovador. Crescemos sem deixar ninguém para trás. A atenção básica está presente em todos os bairros, com UBSs acessíveis para todos. E um avanço importante, a parceria com um hospital filantrópico amplia os serviços, garantindo 20 leitos de UTI e suporte de média e alta complexidade. A inovação também está na segurança. Centenas de câmeras monitoram a cidade 24 horas por dia. Tecnologia, inteligência, Guarda Civil Municipal armada e todas as forças de segurança trabalham de forma integrada para garantir tranquilidade à população. O sonho da casa própria é uma realidade. O programa Ser Luverdense Habitação, em parceria com os governos estadual e federal, já criou mais de 4.000 oportunidades de moradia. E o projeto segue avançando com uma política pública permanente, através do Fundo Municipal de Habitação. A qualificação profissional é uma prioridade. Contamos com todo o Sistema S e instituições superiores que impulsionam o desenvolvimento econômico e social. E agora um grande salto. A chegada da UFMT, que trará cursos tecnológicos inovadores para formar profissionais ainda mais qualificados. Nosso ecossistema de inovação cresce a cada dia. Lucas do Rio Verde caminha para ser uma referência internacional em economia verde nos próximos 10 anos. E toda essa pujança é representada pelo Show Safra Mato Grosso, uma das maiores vitrines de difusão tecnológica do Brasil. O presente e o futuro andam de mãos dadas. No retrovisor, uma história de progresso. No horizonte, um novo tempo de oportunidades. A duplicação da rodovia BR-163 facilitará o escoamento da produção. O contorno rodoviário trará mais mobilidade e eficiência ao tráfego de cargas. E um novo aeroporto fortalecerá a conectividade com os grandes mercados. Com a criação da Zona de Processamento de Exportação, ZPE, Lucas do Rio Verde será um hub de negócios, atraindo indústrias e impulsionando a economia nacional. As ferrovias vão conectar nossa cidade aos principais portos do país, reduzindo custos e aumentando a competitividade do agronegócio. Tudo isso fará de Lucas do Rio Verde uma grande conexão inteligente de distribuição logística do país.
Lucas do Rio Verde está pronta para o futuro e de portas abertas para quem quer crescer. Caminhamos a passos largos, seguimos de cabeça erguida, sempre adiante, como a EMA, ave símbolo do município. Investimos em inovação, mirando um futuro onde crescimento econômico e sustentabilidade caminham juntos. O passado dos pioneiros inspira cada nova conquista. O presente é vivido com intensidade. E o futuro já está sendo construído com planejamento, coragem e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Lucas do Rio Verde, um polo de inovação, um lar para todos, um símbolo de desenvolvimento. Uma cidade que não apenas cresce, mas cria oportunidades para todos.